vou me preocupar com meu filho? Vou. Claro que eu vou me preocupar. E o nosso Pai Celestial, com centenas, milhares de filhos nesse mundo, que olha para nós e vê a fé do Adolfo pequena. Não cresce, Adolfo. Adolfo está estático, já faz anos. E aí vem o que o apóstolo Paulo fala: em vez de dar comida sólida, eu tive que dar leite para vocês, porque a fé de vocês não cresceu. Irmãos, como está o meu crescimento espiritual? Esse é outro ponto para nós pensarmos. O nosso crescimento espiritual em Deus. É isso que a palavra de Deus nos mostra. No capítulo 11 de Hebreus, temos 16 pessoas nomeadas, nome por nome. 14 são homens, 2 mulheres. Uma delas não era do povo de Israel, Raabe. Cada um destes ou destas heróis da fé tiveram suas particularidades. Irmãos, todos nós somos diferentes. Não somos? Claro que somos. Até meu filho é diferente ou se assemelha a mim em umas coisas. Mas todos nós temos as nossas particularidades. E Deus trata com cada um de nós de maneira individual. E cada um deles tiveram suas particularidades. Bom, por que não citou Adão e Eva? Não sei. Mas o primeiro a ser citado no versículo 4 foi Abel. E acreditamos que depois da queda, provavelmente eles passaram tudo aquilo que eles experimentaram na presença de Deus enquanto ainda estavam sem pecado, e passaram uma série de experiências para Abel. E Abel com certeza captou muito bem. E em compensação, Caim não, foi o oposto de Abel. Agora, Abel mostrou a sua fé oferecendo um cordeiro com quê? Com derramamento de sangue. Já Caim mostra o falho intento da salvação pelas obras. Interessante notar que Abel não tinha a palavra de Deus escrita, não é verdade? Ele tinha o que o pai dele passou para ele e a maneira com que ele se comunicava com Deus. Mas acredito com certeza que Deus conversava bastante com eles. E Deus falando: olha, eu quero o sacrifício para se chegar à minha presença é o cordeiro. É o sangue derramado, é ele que, como nós também lemos no Novo Testamento, em Hebreus, sem derramamento de sangue não se faz remissão de pecados. Precisava ter o derramamento de sangue. Embora esse cordeiro não redimia, simplesmente cobria, aparentemente, cobria o pecado, não tirava, porque o único que tira é o Senhor Jesus Cristo, é o sangue do cordeiro, é o Senhor Jesus, é esse sangue que tira o nosso pecado. Desse simplesmente cobria, mas Deus olhava Abel e as pessoas que ofereciam através daquele cordeiro e o sangue derramado. Mas Abel confiou em Deus. Ele acreditou que aquela era a maneira certa de se achegar a Deus. Já Caim não. Caim disse: não, eu vou fazer da maneira que eu achar melhor. E a maneira que eu acho melhor é levar os melhores pepinos, as melhores melancias e assim por diante. O melhor da minha colheita eu vou levar para Deus. Tudo bem, podia ser a melhor colheita que fosse, ou melhor fruta, ou hortaliça que for, mas não era a vontade de Deus. E aí tem outro problema. O Salmos 37 diz: não seja sábio na sua própria opinião. Como nós gostamos de sermos sábios para com Deus, o que nós devemos fazer com a nossa vida? Irmãos, não é assim. Todas as vezes que nós formos tomar uma decisão nessa vida, seja com a esposa, com os filhos, seja na igreja, seja onde for, devemos perguntar ao nosso Deus qual é a vontade dele para conosco. Tem um irmão argentino, Abel Altare, não sei se o irmão Alberto acho que conhece ele, né? O irmão Abel Altare, ele já está
bem adiantado a idade, está aproximadamente com 78 anos lá, morando na Argentina, agora está viúvo. E esse é um homem que, enfim, já esteve algumas vezes lá em Curitiba trazendo mensagens para nós, e ele contava para nós que até na hora de ir na cidade perguntava para Deus onde ele queria que estacionasse o carro. Daí você pensa assim, poxa vida, vai ser uma coisa mínima perguntar para Deus onde quer que ele que estacione o carro. Falou assim, porque nós devemos viver na dependência de Deus e não na nossa própria dependência. Interessante isso. Por quê? Porque nós queremos tomar conta da nossa própria vida, nós queremos tomar as nossas próprias decisões, nós queremos mostrar a nossa sabedoria, por assim dizer, e dizer, não, é essa maneira que eu devo agir e pronto. Mas não é essa maneira, e isso Caim nos mostra o mau exemplo de que não deve ser feito, e Abel nos mostra o bom exemplo como deve ser feito. Enoque, a palavra de Deus em Gênesis 5, 21 e 24 diz que andou com Deus em torno de 300 anos. Enoque viveu 365 anos e posteriormente andou para a eternidade. E andar, o significado da palavra andar significa em comunhão contínua com Deus. Irmãos, quantos anos, faça essa pergunta, que eu sou cristão? Responda-se a si mesmo. Desses X anos, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos, quantos anos nós andamos continuamente na presença de Deus? Efetivamente. Entendeu a pergunta? Em comunhão com Deus, não afastado de Deus. Os homens de hoje em dia e os americanos e a indústria farmacêutica investem milhões de dólares para tentar descobrir a fonte da juventude. As pessoas chegam no consultório e falam assim, doutor, o que mais importa é ter saúde. A saúde física. Será que é isso o mais importante na vida? O que vocês acham? Será que é o mais importante ter saúde? É bom ter saúde, claro que é bom ter saúde física, mas adianta vivermos 70, 80, 90, 100 anos fazendo os prazeres e os desígnios da nossa própria vontade da carne e andar longe de Deus? Ou realmente viver todos aqueles anos na presença de Deus? O que vale mais? Esse homem, claro que naquela época era diferente, as pessoas viviam 700, 800, 900 anos, mas esse homem teve a oportunidade de viver 365 anos, dos quais 300 anos andou na presença de Deus. Se eu tivesse tido essa oportunidade, será que o Adolfo teria andado toda essa quantidade de anos na presença de Deus? Josué e Caleb foram os dois únicos homens que entraram na presença de Deus na terra prometida de 20 anos para cima, não é verdade? Quando Josué estava na terra prometida, já todos instalados, tinha liderado todos os israelitas até aquele local, vem Caleb com 85 anos e fala assim, ainda eu tenho força suficiente para conquistar o povo do outro lado da montanha. Nesses 45 anos de idade, você conhece muito bem Josué, andei na presença de Deus. Estabilidade espiritual. Não somos estáveis espiritualmente falando, andamos continuamente na presença de Deus, ou a gente oscila. Tempos que a gente está muito bem e tempos que parece que estamos desanimados. Cada um de nós sabemos a resposta. Independentemente de ser adolescente, jovem, de ser adulto, de ser casado, solteiro, independentemente disso, nós precisamos de uma estabilidade espiritual. Porque é assim que Deus
vai operar a obra dele na minha vida, se eu continuamente andar na presença de Deus. É assim que o meu crescimento espiritual acontecerá. Caso contrário, não há de acontecer. Então, irmãos, quando a gente conversava bastante com a irmã Adriana, a esposa do Hamilton, que já está na presença de Deus faz 1 ano, agora em julho fez, né? Em julho acabou fazendo 1 ano do falecimento dele. A Giane e eu e as crianças tivemos a oportunidade de... Ele faleceu numa segunda-feira, né? Terça-feira, e nós estivemos com ele naquele domingo antecedendo a morte dele. Esse homem viveu 45 anos aproximadamente, o irmão Hamilton. Mas em todos esses anos que ele viveu e o ministério dele foram na presença de Deus. E o impacto, quando a gente ouviu lá em Uberlândia, que nós tivemos a oportunidade de estar 15 dias atrás, 2 são tomenses. Um deles, o Rodrigo Griltex, e ele falando assim: eu sou fruto do ministério, eu estou aqui no Brasil, e vim ao seminário Instituto Bíblico Peniel por causa do ministério do irmão Hamilton, que hoje está na presença de Deus. Irmãos, não importa a quantidade dos dias que vivemos nessa terra, o que importa é a qualidade dos dias vividos. Por isso que Moisés, no Salmos 90, que ele escreveu, ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê? Para que alcancemos corações sábios. E alcançar coração sábio significa um coração maduro, que viva continuamente na presença de Deus. Então, irmãos, quando nos fazem a pergunta: quantos anos você quer viver, Adolfo? Eu quero viver 120 anos. Não adianta viver 120 anos. Eu quero viver o quanto Deus me der, e todos eles na presença de Deus. Essa deve ser a nossa resposta. Esse deve ser o nosso desejo. Se for viver 45 anos de vida, não importa. O que importa é viver na presença de Deus. Quantos serão? Só Deus sabe. Mas viver continuamente na presença de Deus. Noé acreditou na afirmação de que Deus destruiria o mundo. Gênesis 6:17. E nem sequer chovia naquela época na terra. Gênesis 2:5-6. Como que a terra era regada? Pelo rocio, né, que fala também, orvalho. É pelo orvalho. Naquela época não tinha chuva. E vocês começam a imaginar um homem que de repente começa a construir um grande barco, a arca. Obviamente que todo mundo iria dar risada dele. Mas se nós formos pensar na fé desse homem, construir uma arca, um barco com uma altura de 14 metros, 23 de largura e comprimento de 133 metros e meio, onde caberia 12 ônibus enfileirados ou 24 carros enfileirados. A capacidade ultrapassava a um prédio de 4 andares. Já pensou nisso? Ou cabiam aproximadamente 1.287 containers, daqueles que nós vemos na rodovia andando, caberiam 1.287 nessa arca. Ele e seus 3 filhos, 120 anos pregaram e ninguém se converteu. Mas pela fé dele, salvou a família. A influência dele salvou a família. Irmãos, todos eles tiveram sua história diferente, concorda? Mas Deus, todos eles tiveram uma coisa em comum: fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como está a nossa fé? Como está a nossa leitura diária? Se eu não ler a Bíblia todos os dias, se eu não tiver meu momento de comunhão com Deus, não tem como crescer. Não existe fé. E tudo que eu falo é da boca para fora, é hipocrisia. Pegar a Bíblia e vir à igreja nos domingos, sábado, e não ler a Bíblia durante a semana. Claro que
que nós aprendemos em reunião como esta, na escola dominical e assim por diante, estudo bíblico, aprendemos, mas não é o suficiente, irmãos, se nós não tivermos uma comunhão contínua com Deus. E não é, e eles não tinham um livro escrito naquela época. É claro, Deus falava com eles, e eles confiavam na palavra de Deus, e não só confiavam, como faziam tudo aquilo que Deus falava. Essa é uma das coisas que mais me impressiona em Noé. Acreditar piamente